Bom dia, graça e paz, meus amigos, pessoas de Deus. Estou como que impactado hoje, nas 2 horas da madrugada, quando eu fui despertado para fazer a minha leitura, a minha meditação, buscando de Deus uma palavra para este momento, pelo qual o título é Café com Deus. E eu fiquei aqui falando com Deus, com o Espírito Santo. Como vocês sabem, eu estou na varanda, você vai escutar barulho de pessoas trabalhando, moto, caminhão, etc. Mas procure aí, em nome de Jesus, segurar o que Deus há de falar comigo, com você, porque eu sinto que Deus tem um negócio aí, alguém que Ele escolheu a dedo, e olha, oxalá que seja você, glória a Deus. E hoje estou aqui, aqui pensando, aqui refletindo, como eu gosto de falar, matutando. Como Deus é maravilhoso, como Deus, na hora certa, no momento certo, gente, Ele traz uma palavra que vai direto, mas vai direto ao nosso coração. E aí a gente sente aquela paz, aí a gente sente, sabe, o milagre de Deus acontecendo lá dentro, porque o milagre de Deus, gente, acontece, sabe, de dentro para fora. E falando em milagre, hoje o nosso assunto está muito centrado, de fato, eu até fiquei pensando, meu Deus, como é maravilhoso o Espírito Santo trazer à nossa memória textos, passagens, situações que a gente vive nessa terra, anunciando o Evangelho. Capítulo 9 de Daniel é a base hoje. Mas olha que coisa interessante, quando você começa a compreender o que eu já deixei aí para alguns acompanhar e estar junto comigo nesta manhã. Serei breve, mas segure aí. Se você está fazendo alguma coisinha, pare um pouco, preste atenção no que o Espírito Santo tem a dizer a mim e a você nesta manhã. Eu já vou dizendo, desejo a você que esse dia seja um dia de despertamento espiritual através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pois bem, não existe, gente, e eu quero deixar bem claro, não existe despertamento espiritual sem a palavra de Deus. A Bíblia diz, pois, derramarei na terra, eu e você somos essa terra. Deus nos criou do pó da terra. Meu Deus, aleluia. Então ele já diz, pois, derramarei na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole. Aleluia. E a minha, aliás, é minha bênção, e minha bênção sobre os seus descendente. Aonde está registrada essa palavra profética da parte de Deus? No livro de Isaías, capítulo 44, verso de número 3. Querido, despertamento espiritual é um milagre. Como é que é? Sim, é um milagre. É um milagre operado pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A palavra do Senhor, a Bíblia, por exemplo, traz vários registros de despertamento espirituais em tempos, que muitas vezes é registrado na palavra de Deus, como no livro, como eu já citei, no livro de Daniel, capítulo 9, aonde Deus leva o profeta, onde Deus leva o homem, a mulher de Deus, recorrer aos escritos, recorrer à palavra liberada pelo profeta. Então Deus ali traz a revelação. Por isso eu digo, a Bíblia traz vários registros de despertamentos espirituais que ocorreram no meio do povo de Deus, de tempos em tempos. O povo de Deus, para quem não sabe, gente, foi despertado para um maior compromisso com a obra divina.
e fidelidade à palavra de Deus. É isso que hoje eu quero com você. Por exemplo, compartilhar. Por quê? Porque algumas pessoas, elas equivocadamente, pensam que o despertamento, por exemplo, espiritual, é algo promovido pelo homem. Você não tem respaldo bíblico para isso. Você não tem base bíblica para isso. Porque o despertamento espiritual é um milagre que vem da parte do próprio Senhor Jesus. Então, por exemplo, é verdade que eu posso aqui dizer também que nós, como discípulos do Senhor Jesus, nós somos chamados para clamar a um Deus por um despertamento. Mas, repito, jamais esse despertamento espiritual pode ser produzido pelos próprios, olha bem, pelos próprios crentes, discípulos na pessoa do Senhor Jesus. Então, a história bíblica, por exemplo, ela não deixa, gente, qualquer dúvida que esse despertamento espiritual, sabe, não seja o que já está sendo citado. Então, o que é um milagre, é melhor respondendo que é um milagre, olha bem, um milagre que vem da parte de Deus. Então, despertamento espiritual é um milagre que tem tudo a ver com a manifestação do poder de Deus. Pois é, eu vou te dar um grande exemplo hoje, mostrando para você que um dos textos mais claros acerca da origem do despertamento espiritual, né, já está aqui sendo relatado, por exemplo, através do que nós estamos lendo, pelo profeta Isaías, que ele declara água sobre, né, que ele, por exemplo, que Deus fala que quem derrama água sobre o sedento e as torrentes sobre a terra seca, quem? O próprio Senhor. Nós acabamos de ler Isaías 44, verso 3. Mas olha que coisa interessante o que aconteceu aqui no livro de Daniel. Por quê? Porque aqui cita que esse período bíblico que aconteceu aqui, ele tem muito a nos ensinar sobre o significado, a importância, gente, e o propósito do despertamento, olha bem, espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Pense um pouquinho comigo, aleluia, pense um pouquinho. Aqui fala que aquele que marcou o fim do cativeiro, aquele que trouxe, sabe, a revelação, vai trazer para este homem de Deus. Este homem que muitas vezes a gente quase, não sei o que acontece, mas quase não dá assim aquele tempo devido de refletir, de meditar, de matutar, que é este homem de Deus, não é outro, Daniel. Daniel, ele traz aqui grandes lições sobre este milagre do despertamento espiritual. Por quê, gente? Porque aqui fala de um cativeiro babilônico. E quando nós, por exemplo, consideramos aqui a narrativa bíblica desse período, que é o final do exílio com o profeta Daniel, ele aqui já idoso, para quem não sabe, ele agora toma uma posição pela qual eu e você jamais poderemos deixar de tomar isso como um exemplo da parte de Deus. O que este homem resolve fazer já numa idade avançada? Ele agora começa a orar a Deus por um despertamento. Pensa comigo, até o período do pós-exílio em si, com as obras de reconstrução do templo da cidade de Jerusalém, nós vamos aqui obter aqui, se nós fazer aqui, como eu gosto de falar, uma pequena exegese, para quem não sabe, nós vamos obter um maior entendimento acerca, gente, da necessidade do despertamento espiritual. Então, eu digo a você, nessa pequena introdução, que o despertamento espiritual tem a ver com a palavra de Deus. Ou seja, não adianta criar um super evento, não adianta trazer à tona algum tipo de nome criado, lançado, para que este nome seja alcançado, desde o maior ao menor, dizendo
Ah, este é o grande pregador, este é o grande homem de Deus, esta é a grande mulher de Deus. Tudo tem a ver com o que está escrito aqui. Então, o despertamento espiritual, gente, tem como base a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes do cativeiro babilônico chegar, a Bíblia mostra o profeta Daniel empenhado em quê? Em estudar, meditar, buscar de Deus a revelação. Oh, querido, ele estava lendo, segundo o texto, capítulo 9, estava lendo, meditando, refletindo, em nome daquele que criou os céus e a terra. Então ele estava lendo a Escritura, quando ele entendeu que o tempo de desolação sobre Jerusalém, conforme o Senhor tinha dito, falado, profetizado através do profeta Jeremias, estava se cumprindo, como está escrito em Daniel, capítulo 9, verso de número 2. Ponto. Então, portanto, aqui, foi através da palavra de Deus que o profeta Daniel entendeu que havia necessidade de um despertamento espiritual naquele tempo. Então, querido, definitivamente, tá? Definitivamente, não existe despertamento espiritual sem a palavra de Deus. Então, umas palavras mais simples, não tem como acontecer algo se a palavra de Deus não estiver naquele local, naquele momento, e aonde está tendo ajuntamento um povo de Deus, não tem como acontecer um despertamento espiritual se esta palavra não for a base, a coluna. Se não estiver aqui sendo aplicada, não vai acontecer nada. Pode acontecer por causa de certos talentos, algum momento, vamos dizer ali, emocional, de uma alegria, mas espiritualmente não há transformação. Pode ver uma coisa interessante. Pode ver se eu estou aqui falando algo que talvez você mesmo já não presenciou. Em muitos eventos, você vê um grande louvor, um grande aplauso, pessoas andando, circulando, investimentos sendo colocados em prática, mas a cura, a libertação, o mover espiritual muitas vezes fica além. Porque o interesse muitas vezes aplicado ali não é apontar, mostrar o que Daniel mostrou, deixou registrado quando ele se prostrou em oração dizendo a Deus as verdades que eu e você tem que aprender com este homem de Deus, quando ele reconheceu que o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de justiça, ele é um Deus que cumpre tudo aquilo que está sendo proclamado, está sendo aqui pronunciado e está aqui registrado. Tudo isso porque Deus te ama e me ama, e a missão nossa, principalmente nós, quando eu digo que somos chamados como enviados, de falar, temos sim, falar o que está escrito, colocar em prática o que a palavra declara, porque a palavra ela tem poder, o evangelho é o poder de Deus, e glória a Deus por isso. Querido, além disso, nesta mesma passagem citada, meu Deus, nesta mesma passagem bíblica, fica claro aqui que o despertamento espiritual está diretamente ligado à promessa do Senhor. Olha bem, o profeta Daniel, ele aqui percebeu que a garantia de um despertamento espiritual haveria de ocorrer. E estava agora no fato de que Deus havia prometido que o tempo de desolação tinha data certa para terminar. E a data seja hoje. Que o Senhor hoje, em nome de Jesus, que venha acontecer esse milagre sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você, sobre o ministério pela qual Deus colocou nas suas mãos. E seja hoje esse despertar, este milagre espiritual que vem da parte de Deus, te levantando, te dando ousadia, autoridade do céu, porque está sendo falado hoje. E assim eu já compreendo
que alguns lugares onde Deus permitir, onde esta palavra entrar, o endereço certo, o CEP certo, a casa certa, o ministério certo, que hoje Deus, porque o despertamento espiritual, queridos, é um milagre de Deus, que isso aconteça sobre você, sobre aquilo que você tem apresentado em oração, em consagração diante de Deus. O despertamento espiritual tem a ver com a oração. Por isso que eu já me coloco como intercessor nesta manhã, dizendo a Deus, Criador dos céus e da terra, que a misericórdia dele te alcance, me alcance e nos alcance. Que ele receba de nós nesse momento o nosso pedido, o nosso clamor, perdoando a minha, as suas, nossas falhas. Que o Espírito Santo se mova, que o Espírito Santo venha agir, que o Espírito Santo te alcance, que o Espírito Santo, neste momento, seja contigo, aonde você está e da maneira que você está. Querido, por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia é clara, ela relata que, após ser fortificado pela palavra de Deus, a Bíblia diz que o profeta Daniel, no capítulo 9, se pôs imediatamente a orar ao Senhor. Em outras palavras, a resposta de Daniel, ao entender as promessas de Deus, foi a oração. Ele sabia, queridos, que era necessário um verdadeiro despertamento espiritual. Então, ele recorreu, Daniel, ele recorreu ao único que poderia promover tal obra. Em o nome de Jesus, a minha oração é essa: que haja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em o nome de Jesus, esse despertamento espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, na atualidade, cada vez mais, as pessoas, elas se empenham em correr atrás de animadores de auditório. Essa é a realidade. Elas muitas vezes não estão preocupadas, por exemplo, em ouvir gente, sabe? O que a Bíblia diz em relação à mudança que tem que acontecer de dentro para fora. Mas muitas vezes elas estão procurando ouvir os tais mentores, influenciadores, eloquentes, que possuem, por exemplo, incríveis discursos, muitas vezes discursos motivacionais. Estas pessoas pensam que é isso, por exemplo, que a igreja precisa, que é isso que traz despertamento. Engano, porque despertamento espiritual é um milagre que vem da parte de Deus. É só você ir lá, anote aí depois, vai lá, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, está dizendo que palavras, por exemplo, persuasivas de sabedoria humana não pode trazer um despertamento espiritual. O verdadeiro despertamento espiritual, gente, nasce da pregação. Nasce da pregação genuína da palavra de Deus, que pelo poder do Espírito Santo abre nosso entendimento e conduz este homem, esta mulher, ao quebrantamento diante do Senhor e ao entendimento, principalmente, das coisas espirituais. Digo isso porque a Bíblia aqui está falando que Daniel, ele leu a palavra, entendeu a palavra, então orou aquele que deu a palavra. Orou para aquele que deu a palavra. Meu Jesus, aleluia! E além disso, para quem não sabe, a oração de Daniel ainda diz muito sobre como devemos, por exemplo, orar. Um despertamento espiritual. O profeta aqui não orou, por exemplo, vê se você consegue lembrar agora de algumas coisas. Ele não orou, sabe, proclamando, através aí de, como eu vejo algumas situações, o profeta não orou decretando um novo tempo, não orou determinando um novo mover,
ele também não orou dizendo aí, criando ou fazendo atos proféticos. Não, não. Ele também não orou assim que trouxesse, por exemplo, uma nova onda de poder sobre a sua geração. Te lembra alguma coisa? Ele não fez nada disso. Muito pelo contrário. Esse despertamento veio, este milagre da parte de Deus aconteceu porque Daniel, ele se prostrou perante o Senhor com seu coração quebrantado e fez a oração de confissão de pecados, de clamor, buscando da parte de Deus a misericórdia divina e de reconhecimento da glória, da majestade de Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso. Oh, querido, o verdadeiro despertamento espiritual, ele resulta em arrependimento, confissão, quebrantamento, obediência e mudança, principalmente de atitude. E é em tudo isso, a oração. Repito, de atitude e em tudo isso, a oração é um meio fundamental para que Deus, em nome de Jesus, aleluia, opere um despertamento espiritual em você, em mim, na igreja de Cristo, na face dessa terra. Termino dizendo a você que este despertamento, ele virá. Mas ele virá de uma forma que eu e você tenha que reconhecer que não existe despertamento espiritual sem a palavra de Deus. O despertamento espiritual, gente, é um milagre operado pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que é Espírito Santo de Deus, meu Jesus, continue. Venha sobre a sua história, a sua vida. Venha trabalhar. Venha te dar entendimento das coisas espirituais. Em nome de Jesus. Eu termino dizendo, agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por você, por mim, por nós, quem será contra nós? E glória a Deus por esse dia. Que Deus te abençoe. Se você quiser sentir no seu coração, fique à vontade em compartilhar. Deixe as pessoas ouvir, porque Deus tem, através desta palavra, um milagre a realizar na vida daqueles que necessitam ser despertados pelo poder e a presença de Deus. Amém? Querido, receba em nome de Jesus aquele abraço, como de costume. Um beijo no seu coração, graça e paz. É Deus agindo aí, é Deus agindo aqui. É Deus falando comigo, com você, através da palavra de Deus. Bom dia!